Um movimento de retorno ao meio rural está em curso. Oportunidades profissionais, qualidade de vida e de renda estão entre os principais motivos que estão levando muitos profissionais a migrarem para o campo. Esse foi o tema da capa da revista Boletim Informativo número 1541, que circula agora na metade de julho. Essa edição também traz uma matéria sobre um projeto de monitoramento hidrológico que está contribuindo para a preservação do maior patrimônio do agricultor paranaense, que é o solo. Estes são os temas do podcast de hoje. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa eu quero apresentar os convidados desse episódio, começando pela Flaviane Medeiros, do Departamento Técnico do Senai Paraná. Como é que vai, Flaviane? Olá, André. Boa tarde. Tudo bem? E você? Tudo jóia! E também temos hoje aqui no nosso estúdio o Felipe Aníbal, que é repórter aqui do Departamento de Comunicação. Como é que está, Felipe? Saudações, André, Flaviane e o amigo que nos ouve. Tudo certinho por aqui. Vamos trocar essa bola. Tava com saudades de participar do podcast. Maravilha! Que bom que você está animado, Felipe, porque você vai receber a primeira pergunta. Eu não sei se o ouvinte sabe, mas na edição 1541, que vai circular agora na primeira metade de julho, a matéria de capa traz uma informação aí que muita gente está vivendo na prática, que é o retorno dos profissionais que atuavam na cidade para o campo, uma espécie de êxodo rural invertido. É isso que o Felipe Aníbal aí pesquisou para escrever essa matéria. Felipe, eu sei que a gente ainda não tem dados oficiais, né? A gente não vai fazer o censo que a gente deveria ter feito, mas é possível observar um movimento de retorno para o campo? Olha, André, essa é uma matéria de percepção, né? É uma matéria feita com base no que não só nós jornalistas percebemos no dia a dia, mas principalmente o pessoal de ponta, os técnicos, tem apontado para a gente, e principalmente uma matéria calcada no exemplo de produtores rurais que fizeram esse movimento. Ou seja, eram pessoas que estavam morando na cidade, alguns havia muitos anos. Tem o caso, por exemplo, da Isa, que é uma produtora lá de Nova Prata do Iguaçu, que morou em São Paulo por mais de 25 anos, estava muito bem sucedida trabalhando como gerente em uma clínica médica, por exemplo, mas estava cansada dessa vida na cidade, desse estresse cotidiano, e optou por ser produtora rural e voltou para Nova Prata do Iguaçu, e onde está vivendo com mais qualidade de vida e com uma renda muito interessante. E assim como ela, tem uma infinidade de outros produtores que fizeram essa opção, e a gente traz 5 casos desses nessa matéria de capa do Boletim Informativo, e de modo que a gente não tem condições estatísticas de comprovar que se isso chega a ser um movimento migratório, mas sem dúvida é um movimento muito importante que não é de se desprezar, é digno de nota. E nessas tuas entrevistas, nessas 5 pessoas aí que vocês ouviram para essa reportagem, os motivos foram semelhantes aos da Isa? Busca por melhor qualidade de vida, por mais tranquilidade? Ou também tem gente que volta para o campo atrás de mais oportunidades financeiras? André, é um mix de elementos, vamos dizer assim. A questão da renda foi apontada por todos, assim, a unanimidade, a questão da oportunidade de renda e também da qualidade de vida, mas também tem outro aspecto que merece destaque, que é o fato de a pessoa estar podendo trabalhar em um negócio que é próprio, está trabalhando, está criando um próprio negócio, está se tornando um empreendedor e trabalhando em prol de algo que vai pertencer à família e tal, além, é claro, de, em muitos casos, voltar para perto da família, ter uma vida mais tranquila. Então, esses são os principais aspectos que a gente identificou nessa matéria. A questão da renda, a questão da qualidade de vida e a oportunidade de trabalhar em um negócio próprio. E há muitos anos atrás a gente via, né, muitos jovens, principalmente, deixando o campo, indo para a cidade por conta dessa questão da qualidade de vida, mas muito atrelado também a questões muito práticas, por exemplo, ausência de sinal de internet no campo, ausência de repente, de grandes empresas, de empregadores que dessem conta da mão de obra. Você acha que mudou alguma coisa nesses aspectos? Mudou completamente, viu, André? E essa não é uma percepção minha enquanto jornalista, mas
dos economistas com quem a gente conversou, um deles o economista da casa, o Luiz Eliezer Ferreira, que é do Departamento Técnico-Econômico aqui do Sistema FAEP, e o outro é o Felipe Serigati, que é meu xará, economista da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Os dois apontaram uma série de fatores que contribuem para a aproximação do campo com a cidade, ou seja, o campo hoje tem boas estradas, tem internet acessível, internet de banda larga, o homem do campo tem acesso a bens culturais que não tinha 30, 40 anos atrás. Então essas diferenças entre o campo e a cidade estão cada vez menores. E por outro aspecto, a questão da educação também está muito presente no interior. Hoje, em cada região, você encontra boas universidades. O jovem não precisa mais se deslocar até a capital para fazer um curso superior. Ele encontra, na maioria das vezes, cursos muito bons na região em que ele mora. Então, isso impede ou pelo menos dá a oportunidade que ele tenha que fazer essa migração. Ou então, quando faz essa migração, é uma migração de tiro curto, assim, para estudar e logo volta para a tua localidade, volta para o interior, que as oportunidades estão muito alvissareiras. E será que tem um componente cultural aí também, Felipe? Digamos assim, antigamente você tinha um estigma muito forte da vida no campo, né? Do caipira, né? Do subdesenvolvimento. Hoje parece que isso mudou um pouco, né? André, tem demais, e duas dos nossos entrevistados relataram isso. A Isa foi uma delas, né? Que ela conjecturou, ela pensou por muito tempo se ela faria esse caminho de volta ao campo por conta dessa questão cultural. Ela pensava, poxa, mas aqui em São Paulo eu estou estabelecida, eu vou voltar para o campo e, de repente, enfim, havia aquela imagem ainda do campo muito atrasado, com as pessoas mal vestidas e tal. Isso foi o que ela trouxe na matéria, pelo menos a percepção dela. E ela disse que não, assim, não é porque eu estou indo trabalhar no campo que eu vou ter que andar com um chapéu de palha e com um macacão, por exemplo. Eu posso andar muito bem vestida da forma que eu andava em São Paulo, tendo acesso aos mesmos bens culturais e aos mesmos bens de consumo. Não é um impeditivo. E um outro casal também relatou também que passou por esse movimento, e também a Ana Paula, que é de Nova Prata do Iguaçu, ela também passou por esse movimento. E ela relatou, inclusive, que as colegas dela, ela morava na cidade de Verê na ocasião, e as colegas dela disseram o seguinte: você está doida, você vai voltar para a roça, você está trabalhando aqui na cidade e voltar para a roça. Então ela enfrentou essa resistência por parte do núcleo de amigos dela, e aí o que ela disse foi o seguinte: todo mundo estava tirando sarro de mim, mas o tempo provou que eu estava certa. Hoje eu tenho uma qualidade de vida muito melhor e ganho muito mais do que eu ganhava na cidade. Olha aí, você falou de renda, né? Teve um dado que me chamou a atenção nessa reportagem, um dado do IBGE, que mostra que o índice de aumento anual médio, né, da remuneração do brasileiro é de 0,9%, enquanto que esse mesmo índice aí, quando a gente fala do produtor rural, sobe para 1,5%. Pô, tá bem melhor ser trabalhador no campo, hein, Aníbal? Está crescendo bastante, né, André? É bem verdade que nas regiões, nas capitais, o patamar salarial ainda é maior, mas o crescimento no campo está ocorrendo num índice muito mais acentuado do que nas capitais e regiões metropolitanas. Pelo menos é isso que os dados nos dizem, e é isso que os economistas com quem eu conversei afirmam. E, além disso, tem outros dados que a gente não abordou na reportagem, mas que a gente sempre traz no boletim informativo, que é o PIB do agronegócio. A gente tem mostrado em edições passadas como o setor agropecuário tem sustentado a economia, né, tem garantido o superávit na balança comercial e também garantido o crescimento do PIB. Se não fosse o setor agropecuário, a economia estaria andando para trás. Então, acho que essa somatória de fatores mostram que o campo é, sim, uma boa oportunidade de renda e, principalmente, também de qualidade de vida. E, Felipe, você chegou a questionar os teus entrevistados se eles tiveram contato com o Senar, em especial o programa do Senar, que é o Programa Empreendedor Rural, que justamente trabalha aí essa questão do empreendedorismo, do pessoal construir o próprio negócio. Você acha que isso tem uma influência para contribuir com esse cenário?
Demais, André. Eu não acho, eu tenho certeza. Todos os entrevistados participaram não só de um ou de outro curso do Senar e também do IDR, mas de uma infinidade de cursos. E nesse momento me vem à memória uma frase que o Luiz Eliezer disse, que acho que é bem representativa. O setor agropecuário não é setores, é um setor extremamente profissionalizado. Então não basta que a pessoa queira fazer esse movimento de voltar para o campo, ela precisa se preparar para isso. E todos esses entrevistados, todas essas pessoas com quem eu conversei, fizeram esse movimento. Elas analisaram bem o que elas iam fazer, fizeram um levantamento de mercado, definiram um perfil de negócio, um modelo de negócio, e 3 desses entrevistados fizeram o programa Empreendedor Rural. Tem uma que inclusive foi finalista de 2019, e todos implantaram o programa, o projeto que foi desenvolvido ao longo do programa. Ou seja, a profissionalização é tudo. O sistema FAEP-Senar, principalmente nesse aspecto da profissionalização, o Senar está muito presente nessa opção dessas pessoas que fazem o caminho de volta. É isso aí, lembrando que os mais de 300 cursos do Senar Paraná são todos gratuitos, né, amigo ouvinte? Então, se você tem interesse aí em alguma área do setor agropecuário, procura o sindicato rural da sua cidade e vai fazer esse curso que ele está à disposição para você. Está só esperando você chegar. Bom, mudando de assunto um pouquinho, outra matéria da edição do Boletim Informativo número 1541 diz respeito a um projeto para o monitoramento hidrológico, ou seja, monitoramento de água, que vai ajudar a sistematizar esses dados e assim contribuir para a adoção de melhores práticas de manejo de solo, né? Eu queria chamar a Flaviane Medeiros, do Senar, que acompanhou bem essa questão aí, para contar um pouquinho para a gente sobre o que esse projeto está trazendo. Ele já está funcionando, né, Flaviane, essa rede de monitoramento? Sim, André, essa rede de monitoramento está funcionando desde 2016, onde foi instalado, né, principalmente as mega parcelas que a gente chama, e a reportagem que o Felipe Aníbal também escreveu ficou muito interessante e conta um pouquinho dessa importância, dessa história aí da rede agropesquisa no estado do Paraná. Eu lembro quando foi criada essa rede de agropesquisa, eu estava no contexto do ProSolo, né, do Programa de Conservação de Solo e Água do estado do Paraná, e eu lembro que essa rede era uma iniciativa muito auspiciosa, porque ela ia aportar recursos do Senar, recursos do governo do estado, para que fossem feitas pesquisas que tivessem, né, uma finalidade prática, né, um viés de contribuir com a vida, com a produção no campo, né, que às vezes a gente sabe que a pesquisa fica muito no âmbito acadêmico, às vezes não tem esse link com a realidade rural, né? A gente sabe que nessa rede não, está tudo diretamente ligado à atividade agropecuária, à vida real do campo, né? Que tipo de contribuição essa rede vem trazendo, Flaviane? Já dá para a gente ter alguma noção? Sim, dá sim, André. E justamente isso que você levantou é muito importante, porque antes da gente iniciar com as pesquisas, né, diretamente no campo, foram feitos vários seminários em todas as regiões do estado do Paraná, que foram levantados, então, as angústias e as preocupações do produtor rural em relação ao manejo e conservação do solo e da água, né, principalmente. E aí, então, diante disso, a partir daí, vamos dizer assim, né, a partir desse movimento é que, então, fizemos todos esses editais de pesquisa para que respondêssemos às angústias do produtor rural em relação ao sistema de manejo e conservação do solo e da água. E principalmente dentro dessa pergunta que você falou, né, uma das coisas que a gente vai conseguir dizer e responder ao produtor rural é a questão das práticas conservacionistas do solo, que trata principalmente da parte do escorrimento superficial da água, né? Então, quanto mais você consegue manter a água no sistema, melhor vai ter as condições do solo, né? Então, uma das práticas aí que a gente vai conseguir medir é essa questão do terraceamento, que é uma das práticas conservacionistas e que o Paraná adotou esse sistema lá dos Estados Unidos, isso lá em 1960, vamos dizer aí. Então, onde foi trazido um modelo de espaçamento de terraços que muitas vezes traz alguns problemas para o produtor rural. Então, acabou que se retiraram esses terraços por conta do plantio direto. Mas o plantio direto
não, vamos dizer assim, ele não responde todas as questões de conservação do solo, principalmente da perda de água. Então, essa pesquisa, um dos pontos que serão trabalhados é essa adequação, então, do sistema de conservação de solo, principalmente a parte de terraceamento. Flaviane, você acredita que num contexto como está vivendo a agricultura paranaense nos últimos 2 anos, né, de uma estiagem severa, esse tipo de medida ganha mais importância? Com certeza, André. Dados preliminares desse monitoramento que a gente faz, que está fazendo são 6 regiões do estado, a gente consegue perceber que nas áreas que tem a conservação do solo, mesmo apesar da estiagem, a gente consegue medir um volume de água maior no solo do que nas áreas que não tem essa prática conservacionista. Então, com certeza, principalmente, né, nesses anos secos, a gente consegue medir essa questão de manter a água no solo, né, e não deixar que essa água se perca. Ô André, deixa eu meter a colher aqui só para dizer um aspecto que eu acho importante, que acho que a Flaviane pode aprofundar, que é uma inovação metodológica que esse projeto traz, que é a expansão da área de estudo. Até então, nos projetos das ciências agrárias, esses estudos se davam em áreas diminutas de 3 metros por 20. E esse estudo vai estender essa área de análise para megaparcelas, que são áreas de 1 a 2 hectares numa área de encosta. Então, isso amplia o escopo do estudo e traz um cenário bem mais próximo do que o agricultor encontra na lavoura no dia a dia. É por aí, né, Flaviane? Exatamente isso, Felipe. Inclusive, esse caráter dessa pesquisa aqui no Paraná é inédito mundialmente, por conta exatamente dessa particularidade que o Felipe trouxe a respeito das megaparcelas. Então, a maioria dos estudos são feitos em pequenas áreas para poder fazer esse modelo, a gente chama de um modelo matemático para cada tipo de solo, para poder fazer, né, uma obra de engenharia que é a construção dos terraços. Então, no nosso caso aqui no Paraná, a condução desse trabalho são em megas parcelas de 1 a 2 hectares nas áreas do produtor rural com o seu manejo. Então, será uma resposta de fato prática, né, e aplicada, como você bem disse no início da nossa conversa, que é isso que o produtor quer, né? Muitas vezes os experimentos são realizados em áreas das universidades, dos institutos de pesquisa, que não representa muitas vezes o manejo do produtor. Diferente, então, dessa pesquisa que muitas das áreas, né, dessas 7 áreas que a gente tem em 6 regiões do estado, a gente, então, a maioria delas está localizada em áreas de produtores rurais e estão instalados aí essas megaparcelas que a gente vai trazer ao longo dessas reportagens, né, a respeito da rede agropesquisa. Vamos trazer fotos e algumas outras matérias relacionadas a esse tema. E você falou dos terraceamentos, né? Vamos dizer assim, as parcelas estão sendo analisadas, né? Uma vez de posse dos dados aí desse monitoramento, vão ser encaminhadas as ações de manejo de solo. Além do terraceamento, tem outras ações que são previstas? Sim, nós estamos prevendo aí outras ações, inclusive, por exemplo, boas práticas na agricultura, rotação de cultura, dados de infiltração de água. Então, assim, são mais de 40 projetos que estão subrelacionados, né? Então, a gente chama de subprojetos. Então, dentro das megas parcelas, em cada região tem algumas particularidades. Por exemplo, utilização de dejeto de suíno, que isso é muito usual aqui na região de Castro ou lá na região de Dois Vizinhos, ali no sudoeste do Paraná. Então, cada região tem a sua particularidade e aí cada um desses subprojetos atende a alguma particularidade dessa região, né? Então, são aí diversos outros subprojetos dentro desse grande projeto que a gente chama, então, de mega parcela, né? Que é um dos produtos principais aí da rede. Flaviane, como que funciona, como que atua de fato a Rede Paranaense de Pesquisa Agropecuária? O objetivo da Rede Paranaense de Agropesquisa, André, ele nasceu a partir de uma reivindicação da FAEP, que considerou a importância de compartilhar os ativos, né, ou seja, os conhecimentos das universidades e institutos de pesquisa do estado do Paraná, e uniu, então, com o governo do estado, um recurso para que essas pesquisas fossem, de fato, aplicadas no campo.
Então, a partir daí, então, ela foi criada em 2015 e logo em seguida veio a questão do ProSolo. Então, essas duas ações se uniram e então a gente tenta responder às questões levantadas pelos produtores rurais sobre a importância da conservação e do manejo do solo e da água, né, em todo o estado. Maravilha! Bom, lembrando aí que está chegando em breve, dia 28, o Dia do Agricultor, e o nosso agricultor, se a gente fosse dar uma nota para ele, Flaviane, em relação à conservação de solo, você acha que ele está conservando direitinho ou ainda tem muita coisa para fazer? A gente ainda tem muito que aprender, André, porque, como eu disse, né, essas pesquisas ainda estão avançando e a gente muitas vezes esquece de fazer a conservação de solo, que é o básico, né? E a gente acaba, então, fazendo outras ações e esquece um pouquinho do nosso solo. Mas a gente tem que sempre lembrar que o solo é o principal ativo do agricultor, seu principal aliado, então a gente tem que cuidar muito bem dele. Então, eu acredito que a gente ainda tem muito que aprender e não pode nunca se esquecer dos fundamentos, né? Principalmente dessa parte de conservação dos solos. E tem algum canal, algum meio, além dos nossos aqui da FAEP, onde o produtor pode obter informações sobre esse monitoramento hidrológico ou sobre outras ações da Rede Paranense de Agropesquisa? Com certeza, André, a gente tem parceria, né, com as instituições, inclusive as universidades, o próprio IDR, né, o Instituto também de Pesquisa e Extensão aqui do estado do Paraná, e todas as regionais que têm essas mega parcelas instaladas, né, você vai poder acessar isso lá na nossa matéria, isso está bem descrito ali. E em cada uma dessas regiões temos os extensionistas do IDR que estão também sendo capacitados para difundir isso regionalmente e que eles vão, então, os produtores terão acesso a dias de campo, palestras, e entre outras atividades que serão realizadas dentro das próprias mega parcelas. Perfeito! Então, ouvinte, está aí o recado, você pode aí acessar esse conhecimento que foi preparado, aí, foi financiado para que você tivesse uma condição de produção mais equilibrada, respeitando a natureza e conservando os recursos naturais. Bem, nós vamos ficando por aqui nesse episódio. Quero agradecer demais a participação da Flaviane, do Felipe, que hoje gravaram aqui via remota aqui esse podcast aqui. Obrigado pela colaboração de vocês. Obrigado, André. Até a próxima. Falar que se você deseja ouvir outros episódios desse podcast, você pode achar no nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Você vai lá, clica em notícias e depois em rádio. Então é isso, muito obrigado e até a próxima!